E o Agricultura BR fala agora a respeito do mercado de carnes. Vamos falar um pouco a respeito desse ano de 2020 e também as expectativas, principalmente considerando um pouco da China neste momento. Para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar pela internet com Leandro Bovo, ele que é da Radar Investimento. Leandro, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no canal do Boi. E nós temos visto muita movimentação em relação ao mercado de carnes do Brasil. No caso da carne bovina, o mês de janeiro foi muito positivo em torno dos embarques e também faturamento da indústria frigorífica exportadora. Como é que você avalia esse momento para a carne bovina no cenário interno e também externo aqui do Brasil? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, amigo do canal do Boi. É sempre um prazer estar aqui com vocês. A expectativa, principalmente no mercado externo para esse ano, é bastante positiva. A China foi uma grata surpresa no ano passado, né, principalmente em novembro, dezembro, acelerando de forma muito grande os embarques, né, e causando reflexos de preço bastante grandes no mercado físico de boi gordo. Esses embarques se prorrogaram até janeiro, né? Ou seja, contratos foram negociados em novembro e dezembro do ano passado, se estenderam os embarques até janeiro, o que sustentou bastante o volume exportado pelo Brasil. Agora, no começo de janeiro, teve um certo tumultozinho com a carne na China, porque chegou muita carne que foi comprada antes, e a carne é uma mercadoria que depende de uma armazenagem específica, né, por conta do frio, tem que ter um sistema de frio adequado para manter a carne congelada, e a China não estava muito preparada para isso, recebeu mais carne do que era a capacidade deles, isso gerou um certo acúmulo de carne nos portos, junto com o feriado do Ano Novo Chinês no final de janeiro, e junto também com o problema do coronavírus, que diminuiu o número de trabalhadores nos portos, né? E aí acabou por congestionando um pouco. Os novos embarques acabaram sendo um pouco prejudicados, mas a gente acredita que isso vai ser resolvido no curto prazo e a gente vai retomar as exportações para a China de forma muito robusta, porque o déficit de proteína lá, que no final das contas é o que manda e o que determina o apetite deles por compras do Brasil, é muito grande. Muitos consultores dizem que é inclusive maior do que foi em 2019. Então a expectativa para a exportação ainda continua bastante positiva. Falando ainda de China, Leandro, as informações que chegam das agências internacionais é que a China vem com um projeto de recuperação do seu rebanho suíno, implementando áreas maiores, né, de produção, granjas muito maiores, diferente do que era a cultura chinesa. E essas obras, essas atividades, elas meio que estacionaram por conta do coronavírus. Isso é benéfico para países exportadores de carnes, no geral, de frango, suíno e bovina, que possam atender a China, inclusive o Brasil? A suinocultura chinesa, ela é uma suinocultura de sua grande parte, literalmente, de fundo de quintal. Na residência da China, o pessoal tem uns porquinhos lá no fundo do quintal que servem de alimento, tratado com lavagem ou com sobras de alimentos humanos, e eles servem de alimentos para os humanos, né? Essa suinocultura, quando você tem um surto de doença grande, como aconteceu com a febre suína africana, é muito difícil de você controlar, porque se espalha muito rápido, né? Então a China está tomando medidas para migrar esse sistema de produção para um sistema mais industrial, mais profissional. Só que óbvio que isso não ocorre de forma rápida. Isso leva anos até você ter um reflexo disso na produção da China. Então, eu acho que o déficit de proteína para esse ano está contratado, vai ser muito grande, talvez maior do que o ano passado. E isso começa a se resolver a partir de 2021, 2022 para frente. Então, no curto prazo, a gente vai ter um céu de brigadeiro para exportar para a China. A questão do coronavírus, tem muitas informações que dão conta de que o surto pode ter começado justamente por conta de ingestão de carnes de animais silvestres, carne de morcego, carne de cobra, enfim. Essas proteínas alternativas, que a gente chama, né, são relativamente comuns na China. E eu acho que o medo da população, por conta desse surto, vai ampliar o déficit de proteína na China. Porque, obviamente, o consumo dessas proteínas alternativas tende a diminuir.
E, logicamente, o substituto para isso, ou a migração natural, vai ser carne de frango, carne bovina, carne suína, que está em falta também. Então, no geral, essa situação acaba até favorecendo as nossas exportações no curto prazo. Leandro, você já meio que respondeu essa terceira pergunta que eu vou te fazer agora, a respeito da sua expectativa para o mercado de carnes do Brasil nesse ano de 2020, mas principalmente em relação a boi gordo. Há muita especulação entre pecuaristas, principalmente quando se fala em travamento de negócios no futuro, fazer o hedge para parte, pelo menos, da sua produção. Como é que você está interpretando este momento no Brasil, principalmente em relação às negociações dos produtores rurais que estão acreditando em preços mais elevados em 2020? Preço médio, não aqueles picos que nós vimos no final do ano passado, mas preços médios maiores, mais fortes nesse ano. A estrutura de preço da pecuária, nesse ano, é uma estrutura altista. Já havia uma expectativa de alta desde o ano passado, porque a gente vinha com preços ao redor aí de 150, 160, já há praticamente 4 anos, um aumento sistemático do custo de produção. Então, já era esperado que houvesse alguma recuperação de preço. A recuperação foi exacerbada pela questão da China. Houve uma tempestade perfeita que levou os preços até as máximas vistas no ano passado. Essas máximas não são sustentáveis por conta dos reflexos do consumo do mercado interno, mas a estrutura de preços é uma estrutura altíssima. Vide a reposição, que está um absurdo de cara, né? Isso aí provavelmente vai ter como consequência uma redução do abate de fêmeas, justamente para tentar produzir bezerro e aproveitar esses preços altos que a gente vê no bezerro hoje, que é a definição clássica da fase de alta do ciclo pecuário, né? Talvez a gente esteja iniciando a fase de alta nesse momento. Quando você deixa de abater fêmea, você está colocando menos carne no mercado, obviamente, você puxa o preço do boi, porque a carne tende a subir. Então, isso deve acontecer. Muito provavelmente, a recuperação da economia interna nossa vai acontecer de forma um pouco mais forte do que foi em 2019. Então, você vai ter esse benefício também. E a exportação vai jogar a favor. Então, tudo leva a crer que a gente vai ter um mercado com melhor precificação, na média, em 2020, do que foi em 2019. Agora, a gente não pode ter em mente os preços de pico do ano passado, ou seja, arroba de 230, 220, que a gente viu que esses preços o mercado interno não consegue absorver. Então, é um mercado de alta, um mercado firme, porém, é muito importante tomar cuidado com a reposição, porque essa alta valoriza muito, beneficia muito quem tem estoque. Você tinha estoque, seu estoque reprecificou 20%, 30%, bom para você. Agora, para quem vai repor esse estoque, você vai repor numa condição mais cara. Então, é importante, de repente, fazer operações de trava de preço, seja boi a termo, ou seja vender no mercado futuro, ou, no melhor dos mundos, fazer um preço mínimo no mercado futuro, que te garante a baixa, se acontecer alguma baixa, alguma surpresa que a gente não está vendo. Você se protege da baixa e participa da alta, se ela vier uma alta acima do que o mercado está precificando agora. Então, eu acho que a gestão de preço, gestão do risco de preço, esse ano, vai ser importante, principalmente para quem está entrando nesse estoque com preços mais caros, né? Leandro, esse tabuleiro de xadrez da cadeia produtiva da carne bovina em 2020 é mais complexo que em 2019? Eu diria que tão complexo quanto, né? Na verdade, o mercado não tem ano fácil, né? Cada ano aparece uma coisa diferente, e os fatores interagem entre si, né? E a resultante desses fatores, muitas vezes, não foi precificada, não está sendo precificada, né? Acho que essa que é a beleza do mercado, né? Eu acho que é um mercado desafiador, mas pelo menos agora a gente está enfrentando um mercado desafiador com uma estrutura de preços mais remuneradora, né? Uma estrutura de preços melhor do que ano passado. Então eu acho que a expectativa para esse ano é boa. Só fica a ressalva de não entregar todos os ganhos possíveis desse ano na reposição, né? Porque se você sai comprando aí já 20, 15, 20, 30% mais caro, tem que ser muito mais eficiente na produção para remunerar essa compra. Então, acho que tem que ter o pé no chão na hora de comprar, que 80% do negócio está numa compra bem feita, né? Tá certo, Leandro Bova, obrigado pela participação aqui no Canal do Boi. É um grande prazer, sempre precisar, estou à disposição.
Eu conversei com o Leandro Bovo, da Radar Investimentos, sobre mercado da carne.